me conhece ainda, me chamo Elisângela Souza, sou cabeleireira há 25 anos, gosto muito da colorimetria, então eu estudo muito dentro da colorimetria, da cor, da transformação, né? E sempre falo que nesses 25 anos, dentro das minhas dificuldades, eu fui em busca da melhoria, de melhorar como cabeleireira, como profissional, como colorista, né? Então, criei a minha filha dentro do salão. Quando eu iniciei o salão, a Sabrina tinha 3 anos, hoje ela já está com 27. E é uma longa jornada, né? O pessoal que está aí, que é cabeleireira, todas aí que tem salão ou trabalham no salão, sabe como é a nossa jornada de trabalho, nossos horários sempre bem puxado. E esses 25 anos, eu quero trazer essa experiência à tona, né? Nesse projeto meu do Beleza Sem Fronteira, poder passar o meu conhecimento com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. E foi onde eu criei o Beleza Sem Fronteira, que é um grande sonho meu, né? De levar isso adiante, esse projeto. Dentro da colorimetria, já falei, a colorimetria, eu sou apaixonada por ela, então onde eu procuro estudar dentro da cor, da transformação da cor. Então eu sempre falo que é o mundo da transformação, né? É o mundo de você desvendar sobre a cor. E quem está no grupo vai ter oportunidade depois, quem está no grupo VIP do Beleza Sem Fronteira vai ter a oportunidade, tá, de tirar algumas dúvidas comigo amanhã, tá? Eu vou deixar esse grupo aberto e a dúvida que tiver sobre essa aula vai poder tirar essa dúvida comigo. Um pouco da colorimetria, da cor base, da cor depois do ponto, que é a cor, a nuance que a cliente pede, o nuance que nós queremos que fique no cabelo. Isso é bem importante a gente saber fazer essa transformação da cor, tá? Eu vou falar também da repigmentação, como eu vou escurecer um cabelo loiro agora, nessa nova estação, né? Entrando agora para o inverno. As loiras querem escurecer os cabelos, querem mudar. Eu já tive mesmo a ideia de fazer um cobre, né? Um cobre, então como fazer um cobre em cima do meu loiro? Ah, cliente que é um vermelho, como eu fazer um vermelho em cima de um loiro, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento, como fazer para a gente não errar, dar um resultado indesejado. Quero falar um pouquinho muito sobre essa repigmentação, porque a repigmentação serve para muitas cores, não é só vermelho e cobre, sim para cor fria também, para os castanhos, quem quer voltar a ser natural ou quer fazer uma mecha, né, em cima de um loiro. Também vou dar umas dicas para vocês. Quero falar um pouquinho do cabelo branco. Eu vejo que tem bastante dúvida ainda sobre as coberturas de branco, tá, gente? Ali no meu direct vem algumas perguntas sobre o cobertura de branco. Então, cobertura de branco, eu quero falar, focar um pouquinho sobre o cabelo branco. Então, a aula de hoje é isso, um diagnóstico. Vamos falar de cor e contracor. Vamos falar de repigmentação, que uma semana atrás eu postei bastante sobre uma cliente que pintou o cabelo no salão e a cabeleireira não fez a repigmentação, o resultado que deu, o porquê. Era um cabelo que tem mais uma progressiva, então tudo isso eu vou falar hoje nessa aula. E sobre a cobertura de cabelo branco, aonde é que nós erramos na hora de fazer cobertura de branco? Por que que nós pensamos que é só a cor escura, só os castanhos ou o loiro escuro que dá cobertura de branco? Por que que nós temos esse pensamento, essa linha de pensamento? Tudo isso eu vou estar falando agora nessa aula. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico. Eu sempre falo para vocês
a importância de nós reservar um horário a mais para fazer um diagnóstico na nossa cliente ou na cliente nova que está chegando, que nós agendamos. Então, é bem importante, na hora de agendar essa cliente, saber qual é o tipo de mudança que ela quer fazer. Ah, é mecha, é coloração, é cobertura de branco, é só raiz. Então, para nós já reservar um horário maior. O cliente chega no salão, você senta essa cliente na cadeira e faça o diagnóstico. Gente, só se eu ficasse o dia todo com a câmera aqui, um gravador, gravando os meus atendimentos. Hoje mesmo eu tive 3 clientes só de diagnóstico. Alguém indicou, o cliente saiu daqui, foi no médico, viram o cabelo dela, gostaram. Ela acabou de me... Ai, Elisângela, eu passei o teu contato com a cliente. Teve 3 que vieram aqui, tá? Até inclusive elas passaram isso, né? Vai lá, porque ela primeiro faz um diagnóstico, primeiro ela conversa contigo, vê o que fica bom pro teu rosto, o que dá para fazer no teu cabelo. Então foi essa informação, a indicação que deram para minha cliente, para ela se interessar e vir até aqui o meu espaço, tá? Foi desse jeito que a cliente passou para ela. Então, por isso que é a importância de você sentar a cliente na cadeira e fazer o diagnóstico. Por que isso? Quem está aí me assistindo, não sei se já adotou essa forma de atendimento do cliente e já adotou e sentiu que é muito mais fácil, mais prático para te iniciar o trabalho desse cabelo. Quando você já sabe da onde que você vai partir, o que você tem que eliminar naquele cabelo, qual é o desejo da tua cliente, o que dá para fazer nesse cabelo. Então, a partir do momento que faz esse diagnóstico, escuta o cliente, o desejo dele, depois bota sobre o seu conhecimento em cima desse cabelo, tá? Vou até pegar a minha amiguinha Jennifer aqui. Ver o que dá para fazer no cabelo, o que é possível, se o cabelo é resistente, ou se o cabelo está manchado com cor cosmética, ou se é natural, se é uma cobertura de branco. Então, a partir do momento que eu faço o diagnóstico, eu converso com a cliente, eu sei que a cliente, o desejo da cliente é esse, e eu dou a minha opinião, que nós vamos fazer de tal forma para dar um resultado, tu sabes por onde o cabeleireiro sabe por onde vai começar, né? Se ele vai pegar um descolorante, vai usar uma descoloração com mecha, se ele vai usar uma coloração, se ele vai usar uma cor base, uma cor fantasia. Qual a cor? Uma coisa que eu sempre falo no meu curso. Mostro a cartela para o cliente, mas às vezes o que eu vou aplicar na cliente não é a cor que ela escolheu na cartela. Por quê? Porque eu estou fazendo uma transformação de cor. No cabelo da minha cliente já existe uma cor existente, uma cor cosmética, tá? Ou a mesma uma cor natural, né? Eu quero fazer uma transformação. Então eu tenho que saber qual é o processo que passa essa cor para chegar no objetivo da cliente. Qual o fundo de clareamento, quantos tons eu tenho que clarear. Então, na hora de um diagnóstico, eu já vou com o meu armário de coloração sabendo o que eu vou fazer nesse cabelo, tá? Então, por isso que o diagnóstico é muito importante. Eu quero falar um pouco da cor base, da cor fantasia, porque isso vai impactar lá na hora de nós atender uma cliente que quer escurecer o cabelo, o loiro. Então, por que eu quero falar isso para vocês novamente? Eu quero bater nessa tecla. Quando nós temos, já falei para vocês, as cores base, a maioria das empresas trabalha com o quê? Com azul. Então, dentro da fórmula das bases, das colorações, eu tenho a cor azul. Então, do 1 ao 5, a base, eu tenho o azul. Eu tenho o azul dentro da fórmula. Então, por isso é muito importante nós conhecer a fórmula dos produtos que nós trabalhamos, da coloração. Você pode ser que você trabalhe com uma linha que a base tenha verde. Eu conheço uma no mercado só, tá? A maioria trabalha com base azul. Passando do 6 em diante, começa a
surgir a cor amarela, o dourado dentro da base. Por quê? Porque nós vamos clareando mais a cor. Aqui nós já temos o amarelo, vou ficar um pouquinho de costa para vocês. O laranja e assim por diante. Por isso que muitas vezes vocês falam, eu vou fazer um loiro 8, uma base 8, e ele fica amarelado. Por isso, porque na base realmente ele tem o dourado, porque ele vai para uma cor mais clara. Se vocês for estudar também o fundo de clareamento, ele também segue as mesmas regras. Ele vai para o vermelho, para o cobre, para o laranja, para o amarelo. Né? Aqui nós estamos falando da coloração base, escurecer um cabelo. Dentro das cores base, eu tenho até o 5, na minha linha eu tenho o azul, e depois do 6 nós temos o amarelo, o laranja dentro das formas, porque são cores loiras, cores claras. Nós temos a cor fantasia. Qual seria a cor fantasia? Nós temos o 6-1, 6-3, 6-4, 6-4, que é o cobre, então. O cinza, o dourado, o cobre, o 5, que é o mogno, o 6.6, depois do ponto 6, é o vermelho. Depois nós temos eles mais intenso ou misturado com uma segunda nuance, né? Que pode ser aqui o 4, pode ser aqui o 5, aqui o 6, aqui o 3, ou o 6.11, 6.21. Então, todas essas cores depois do ponto são as nuances que vão refletir. Qual é o cuidado que nós temos que ter quando nós fizermos um diagnóstico de uma cliente que quer escurecer o cabelo? A cliente tem um cabelo loiro, descolorido, um cabelo poroso. É um cabelo que ele vai sugar tudo que tem de sugar naquele pigmento que você colocar e pode dar uma cor desejada. Por quê? Eu descolori aqui, ó. Nem deu tempo de secar ele, eu descolori um cabelo, tá? Ó, o cabelo tá totalmente descolorido, né? Totalmente descolorido. E a cliente quer colorir esse cabelo. Ele diz, Ângela, eu não quero mais fazer mecha, eu quero voltar pro meu castanho natural. Eu não quero mais. E se eu sou uma cabeleireira leiga, que não entende da cor, o que tem dentro do tubo da coloração, o que eu vou fazer? A minha cliente, ou vou fazer um diagnóstico, a raiz dela é um castanho claro. Eu vou pegar uma coloração castanha clara, que é o 5.0, e vou pintar esse cabelo. Algumas até vão pensar assim, para não ficar amarelo, esse castanho, eu vou aplicar o 5.1, né? Já aconteceu isso com vocês? Já chegou alguma cliente com o cabelo nessa situação para vocês arrumarem, né? O que vai acontecer? Ele vai chumbar. Se o cabeleireiro aplica 5.0 em cima de um loiro, ele já vai chumbar. Por quê? Porque ele tem o azul com o amarelo vai me dar, ele vai esverdear, ficar chumbo, vai ficar limo, ou ele vai ficar um chumbo, entendeu? Então, cores surpresas podem acontecer, podem não, vão acontecer. Porque sempre que eu vou escurecer um cabelo, eu vou pensar o quê? Eu preciso botar uma base forte para segurar nesse loiro. E é onde, quando eu não tenho conhecimento de eu fazer uma repigmentação, o que acontece? Me dá um resultado indesejado. Quem já não viu na rua alguma mulher que passou uma coloração em casa vermelha em cima do loiro? Que cor fica? Fica rosa, né? Ou fica cor de salsicha, como é que falam, né? No tradicional, aquele cabelo ficou uma cor de salsicha. Não deu a cor que era para dar. Por quê? Porque o cabelo loiro ele vai absorver todo o pigmento e ele não tem uma base aqui para segurar aquela cor. Ele está
demais, então a altura de 10 mais ou menos, para nós colocar uma cor escura. O exemplo mais fácil que eu dou, eu sempre falo, uma parede construída. Eu construí o quarto da minha filha e o pedreiro terminou, fez o reboco e eu contratei o pintor. O que o pintor pede para fazer a cor do quarto? Ele me pede uma lata de fundo, né? Ele vai me dar um fundo naquela parede branca, porque ela tá cinza, e me pede a cor desejada, que seria um rosa, um lilás, um bege ou um azul. Qual for, qualquer cor desejada minha da parede, seja de um quarto, de uma sala, qualquer cor, ele vai me pedir um fundo. Por quê? Eu tenho que colocar um fundo, igualar aquela cor, para depois colocar a cor desejada. Tá? O cabelo não é diferente. Só que o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com água de 10. Se a gente já me perguntou, qual água usar, qual X usar, é para fazer esse tipo de cabelo, escurecer um cabelo. Se nós queremos repor pigmento, nós não vamos trabalhar nem com 20 nem com 30, porque a gente não quer abrir nenhum fundo de clareamento. Eu quero escurecer, eu quero repor pigmento nesse cabelo. Então, o que eu preciso? Usar água de 10 volume. A partir do momento que eu sei das cores após o ponto, que são as nuances, e aqui na frente eu sei o que tem, 1 ao 5, eu tenho azul na fórmula, eu jamais vou aplicar uma base em cima de um loiro. O que eu tenho que entender? Que para mim, colorir um cabelo como o meu loiro, que eu quero fazer um cobre, como esse cabelo que eu acabei de descolorir para vocês verem. Acho que dá para ver bem, né? Eu preciso conhecer a cor fantasia e saber que eu preciso de quê? Eu preciso de uma cor quente. Jamais eu vou poder colocar uma cor fria em cima de um loiro. Porque a cor fria, o que seria? O violeta e o azul, né? O violeta, o azul e o verde. Se eu colocar aqui um violeta, um 5.2, um 6.2, que o 2 depois do ponto é o violeta, ele vai ficar um lilazinho. Esse cuidado que nós temos que ter. Quando aquela minha cliente foi na cabeleireira dizer, ela já era loira de mecha de 18 anos. Quando ela foi e pediu para ficar com o cabelo acobreado, a cabeleireira ela não teve uma surpresa maior. Dizer assim, não, eu não vou embora antes que você arrume o meu cabelo, a cor do meu cabelo, não vou embora desse jeito, porque ela teve a sorte de trabalhar com a cor quente. O cobre é uma cor quente. Então, se ela colocou lá um 7,4, um 7,43, um 7,44, que eu creio que ela trabalhou numa altura de 7, porque ela tinha uma barra de cabelo natural aqui que ficou um 7 fechado até. Ele não ficou um 7 cobre aberto, porque não tinha natural, ela tinha que trabalhar com outra volumagem e tal. Eu já vou explicar para vocês aquele cabelo. Então, quando ela trabalhou para escurecer o cabelo daquela cliente, ela não teve um resultado assim muito indesejado, porque ela trabalhou com cor quente. Se ela tivesse trabalhado com cor fria, era um caso da cliente dizer para ela que não ia sair do salão do cabelo com o cabelo daquele jeito, porque quem é que vai sair com o cabelo chumbado, com o cabelo esverdeado de um salão? É impossível isso. Então, por isso que ela não teve. Mas por que não teve o sucesso da cor? Porque a cliente chegou em casa, depois de um dia, 2 dias, lavou, o que acontece? O pigmento vai todo por água abaixo. Porque eu sempre digo, um cabelo descolorido, um cabelo loiro descolorido é um cabelo poroso. Um cabelo que a cutícula está sempre aberta. Por isso tem que ir muito tratamento, reconstrução, elas levam um home care, vão para casa, para poder tratar esse cabelo descolorido. Então, o que houve? A cliente não deu 15 dias, ela já não estava mais 15 dias. Não deu uma semana, ela não estava mais com a cor acobreada do cabelo. A nuance cobre foi por água abaixo. Porque ele não ficou bem cobre, deve ter ficado 7, 3, 4.
o 4, o cobre aparecendo lá no final. No que ela lavou, a cor cobreada já foi, então ele ficou um 7,3. Algumas partes 7,33, alguma parte 7, porque ela está escura, a cor natural ficou um 7,3. Então ele ficou com várias cores dentro do dourado, menos o cobre. O que é que nós temos que fazer quando nós queremos escurecer um cabelo? Um cabelo todo global, tipo o meu, quero escurecer, quero fazer um cobre. O que é que eu tenho que fazer para me segurar essa cor? Se eu entendo que as cores quentes são as cores depois do ponto, o 3, o 4, o 5, o 6, né? Tem o 5 que é o mogno também, mas o mogno eu não uso muito para repigmentar. Eu uso o 3 do cobre e eu uso o 6. Então, o 6, o 4, o 3. 3 dourado, 4 cobre e o 6 vermelho. Quando eu entendo que são cores quentes, e é isso que eu tenho que usar antes de aplicar a cor desejada da minha cliente, o que é que eu vou fazer? Então, quando eu quero escurecer esse cabelo, por exemplo, eu gostaria de ficar com 7,4, né? Ou um 8,4, tá? Mas vamos colocar que eu quero um bem cobre, um 7,4 ou até um 7,44. O que eu devo fazer no meu cabelo antes de colorir esse cabelo? Estou falando na parte loira, tá, gente? Aonde eu quero dar uma cor para esse cabelo. Eu vou trabalhar sempre com uma cor, altura de tom, um tom mais alto do que a cor desejada da minha cliente. Se a minha cliente quer um 7,4, né? Um 7,44 bem acobreado, eu vou trabalhar com o quê? Com 8. 8 na fórmula dele já tem dourado, não é mesmo? Já contém dentro da fórmula da base um dourado. Eu vou trabalhar com 8, 3, 4, 8, opa, 8, 4, 8,43 ao contrário, 8,6, até o vermelho, porque o vermelho ele vai me dar um fundo de pigmento nesse cabelo. Ou um 8,64 ou 4, né? Ou um 8,46. Então, dentro das cores quentes que você tiver no seu armário, é o que você vai usar. E sempre um tom mais claro do que o objetivo da minha cliente. Ah, Elisângela, como é que eu vou usar? Qual X que eu vou diluir essa coloração? Eu vou diluir ele em água de 10. Vou passar em todo o cabelo, 1 por 1,5, né? Geralmente essa coloração é 1 por 1,5, dentro da linha que eu trabalho, pelo menos é 1 por 1,5. Vou diluir com água de 10 volumes, vou aplicar, vou deixar ali 20 minutos, no máximo 20, 25 minutos, lavo o cabelo da cliente, trago ela para a cadeira, seco, aí sim eu vou aplicar a cor desejada da minha cliente. Aí se a minha cliente quer um 8,4, eu vou botar um 8,4, um 8,44, é o marrom inteiro, o cobre intenso, que algumas linhas têm cobre intenso, a minha linha tem 7,44, 8,44, né? Então eu vou intensificar essa cor. Ou às vezes eu preciso botar um pouco de dourado dentro também, me dá mais abertura, fica um cobre dourado. Então a fórmula, como eu falo, quando você conhece a colorimetria, você conhece a cor, o que é cor base, o que é cor fantasia, você consegue criar a cor para sua cliente. Isso não é só na repigmentação, em tudo. É um marrom que tu faz para ela, é um vermelho. Eu tenho cliente aqui que pergunta, minhas amigas perguntaram que cor que é o meu cabelo. Só que eu digo para elas, é a minha cabeleireira que faz a cor. Eu digo para elas, eu estou montando tua cor, né? Jamais é raro pegar uma cor que ela escolheu na cartela e eu aplicar na cliente, não tem?
sempre tem uma mistura. Ou intensifica um pouco, ou neutraliza um pouco um cabelo que é muito amarelado. Então, assim, sempre fazendo a cor para cliente. Então, aqui é esse conhecimento que eu tenho que ter. Tipo, daquela cliente que veio para mim fazer o cobre no cabelo dela, que ainda não ficou cobre, não sei se vocês viram, para mim não ficou um cobre aberto. Por quê? Porque aquele cabelo eu teria que fazer um outro trabalho. Eu sou bem sincera em falar para vocês. Aquele trabalho não ficou bom. Não foi porque eu fiz. Porque é um cabelo, é o que eu digo, gente. Quando uma cliente vem de outro profissional, que o cabelo já está cheio de coisa, cheio de coloração, tem mechas por baixo, e aí numa progressiva, para tu chegar num resultado, não vai ser o primeiro atendimento. O correto agora é ela vir, eu fazer um diagnóstico novamente, eu limpar a cor com descolorante, porque coloração não abre coloração. Então eu abria o tom da cor, chegar mais ou menos na altura de dourado, de cobre que ela quer, para mim poder aplicar um cobre intenso naquele cabelo. Porque quando eu coloquei o 7,4, se eu não me engano, foi 7, foi a altura de 7, ele fechou o 7,4. Por quê? Porque ali ela tem uma progressiva que impermeabiliza a entrada da coloração lá dentro do córtex para fazer a transformação, né? Aonde já tinha o cabelo claro, que estava dourado por fundo, que ela já tinha aplicado a coloração, que não deu certo, né? Que foi por água abaixo, ali onde eu tinha o dourado, eu consegui chegar no cobre. Mas aonde estava o cabelo dela escuro, que não tinha luz, que é essa barra que ela tinha de crescimento, e aonde ela tinha os fios escuros, eu não chego. Porque ali eu precisava clarear mais ele, ter mais fundo de clareamento. E o que a coloração poderia me dar, não me deu devido ao bloqueio da progressiva. Então, às vezes a gente faz uns trabalhos que realmente não... Eu, como colorista, e como conheço bem, que eu poderia ser bem melhor naquele cabelo, eu admito, né? E falo para a cliente, ó, a próxima vez nós vamos ter que fazer isso. Na verdade, o cabelo daquela menina eu fiz para mostrar esses erros mesmo. Foi bem de propósito, sabia, porque coloração não abre coloração. E ela já tinha feito essa coloração. Se ela tivesse vindo para mim, né? Não sei se vocês estão doidas para perguntar aí, né? Elisângela, como é que tu faria aquele cabelo? Ou como é que eu faço um cabelo, por exemplo, igual o meu, que a raiz está escura, né? Eu posso fazer a repigmentação das pontas e essa raiz escura, o que que eu vou fazer? Será que eu vou aplicar o mesmo 7 na raiz, né? Com água de 20 ou de 10? Que a repigmentação é com água de 10. Isso é fato. Você já pode anotar aí, repigmentação, reposição de pigmento, eu faço com água de 10. E depois a coloração. Qual é a cor que eu vou usar? Qual é o OX que eu vou usar? Se o cabelo tá loiro e eu vou botar uma cor depois da repigmentação, eu uso água de 20. Para mim não fechar aquele tom que eu estou aplicando. Se a minha cliente, essa cliente, viesse para mim escurecer o cabelo dela antes dela ir em outro profissional, eu vou mostrar para vocês como é que eu ia trabalhar nesse cabelo. Deve ser a curiosidade de vocês também. Porque o cabelo, gente, ele nunca vem numa cor só. Ah, ela é uma loira global toda loira. É raro um loiro global vir para te escurecer o cabelo todo, né? Geralmente são clientes de mecha que canso, não quero mais, quero mudar, quero fazer uma outra cor, uma cor mais quente agora para o inverno. E eu quero, elas dizem, eu quero pintar ele todo. Essa é o vocabulário delas, né? O palavreado delas. Então, se eu tenho um cabelo, tá? Se eu tenho esse cabelo, e aqui eu tenho uma cor natural, aqui eu tenho natural, daquela cliente minha 6 natural. Aqui ela tem uma barra
de cor cosmética, que foi quando a moça pintou o cabelo dela, porque ela já estava bastante tempo sem fazer mecha. Geralmente a cliente fica sem fazer luz 3, 4 meses, né? Então aqui ela tinha uma altura de 7, 7, 5, 9, não, 4, nem estava aberto com cobre, tá? E aqui na ponta, na parte clara, ela tinha um 7, 3, algumas partes com 7,33. Então, aqui ela tinha um dourado muito presente na cor clara. Então, a partir do momento que eu aplicar ou 8,4 ou 7,4, ele vai me dar o resultado desejado, não é mesmo? Vocês não concordam comigo? Quem é que está aí prestando atenção? Se aqui eu tenho uma cor clara nele, descolorido, e a cabeleireira lá aplicou uma cor quente, o cobre foi embora, que não tinha preparação para ele ficar, mas fica o dourado. Então aqui é tranquilo de eu aplicar a cor desejada, seja vermelho, cobre. E aqui onde eu já tenho uma altura de 7, o que acontece? Aqui numa cor cosmética, aqui tem coloração. Quando eu digo para vocês que coloração não abre coloração, o que aconteceu aqui? Quando eu apliquei um 7,4, ele ficou um 6,4. Ele não chegou a ficar um 7,4 na abertura. Ele ficou com fundo escuro. A raiz dela, como eu sabia que era uma raiz natural, na hora de eu fazer o diagnóstico, né? Eu já vi que é uma cor natural. O cabelo natural, bem próximo do couro cabeludo, ele tem a ajuda do clareamento com o calor do nosso couro cabeludo. Então, aqui nessa raizinha, eu apliquei 6,4, um 6,4, tá? Então, aqui, 6,4, apliquei com água de 20 e o restante tudo eu apliquei 7,4. Pensa. Aqui ele ficou com a base bem sólida, ele não ficou com a cor aberta, esse cobre que a gente vê que é bem aberto. E aqui ele ficou com cobre. Se vocês verem lá na foto, na filmagem, aqui ele me deu uma cor desejada. O que eu tenho que fazer com essa cliente? O que eu teria que fazer com essa cliente? Eu teria que trabalhar uma descoloração aqui no papel, né? Descolorir toda essa barra do cabelo dela até chegar num 733 ou um 833, uma cor quente. Eu não preciso descolorir ao extremo, mas eu precisava fazer uma limpeza nessa barra aqui, primeiro. Depois lavar todo esse cabelo, fazer uma repigmentação novamente nele todo, com 843, 834, 846, qualquer cor quente que eu tenha no meu armário, na altura de tom mais claro do que a cor desejada. Aplicar nele todo com água de 10, lava, deixa agir lá os 25 minutos, 20, lava, seca e aí sim reaplica. Não mexendo na raiz, a raiz é natural, como eu já falei. A raiz eu consigo clarear, tá? Essa raiz aqui eu poderia ter trabalhado com água de 30? Poderia. Por que eu não trabalhei? Porque eu ia clarear demais essa raiz para essa barra aqui que não ia clarear com água nem que eu botasse água de 30 ou 40, porque coloração não abre coloração. Então é esse conhecimento que nós temos que ter, né? Deixa a live salva. A Cíntia, deixa salva. A gente vai deixar assim, tá? Então essa barra aqui só com descoloração. Então esse cabelo dessa cliente eu teria que reservar um período maior, um horário maior para ela. É claro que com isso você também cobra esses trabalhos, porque eu tô aqui também, gente, para passar para vocês, ensinar vocês a faturar mais,
ganhar mais dinheiro, porque às vezes vocês fazem trabalho e não cobram. Eu sei que às vezes eu tenho profissionais aqui que são assim. Ah, Elisandra, não, você tem que cobrar. Porque aqui você vai perder um tempo. Você tem que ter muito conhecimento para fazer essa descoloração para não tocar nessa raiz, tá? Cuidar para não descolorir a raiz. Cuidar para descolorir só a barra. E ainda cuidar para não descolorir mais o descolorido. Para não maltratar a ponta descolorida. Né? Foi uma ponta descolorida, 18 anos usando luz, mecha. E aquele fio que está ali no meio, que ainda está escuro, eu tenho que pegar ele separado no papel e também clarear. Porque sempre tem um castanho perdido no meio. Mesmo ela sendo cliente de mecha, de luzes há 18 anos. Né? Quando eu falei para vocês que eu fiz aquela loira global, foi desse jeito aqui. Ainda tive que costurar as escuras para clarear. Né? Então, esse conhecimento, gente, é muito importante nós ter. Ah, Elisandra, eu vou cobrar da cliente só uma coloração? Não. Você vai explicar para ela o que tem que ser feito para segurar essa cor e você vai cobrar todos esses procedimentos. Né? Uma repigmentação e uma coloração. Aí, dependendo do tamanho do cabelo, como vocês cobram, é o que vocês têm que cobrar. Ah, vou trabalhar com descoloração, vou ter que descolorir. Aí, quando fala assim, ó, eu vou ter que descolorir o teu cabelo nessa barra de coloração, porque coloração não abre coloração. Porque quando fala em descolorir, elas já dão uma recuada, né? Mas a importância do cliente se pôr para cliente explicar isso. Quando eu digo para ela que coloração não abre coloração, ela já dá um passinho de segurança. Ela ficou, opa, a profissional entende, né? Senão ela podia falar que ia colorir o meu cabelo, pintar e deu. Então eu já explico tudo para ela, eu faço tudo muito resumido no meu trabalho para o cliente. Eu resumo todo o histórico do que eu vou fazer, o que é o cabelo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Até semana passada, sábado, eu entrei rapidinho só para responder ali sobre os loiros e tal. E aí eu falei a história de uma cliente que chegou aqui, que foi no salão escurecer o cabelo dela, só que agora ela já estava com 2 meses de raiz, e ela veio para mim pintar a raiz, colorir a raiz, e ela queria mais claro. E aí onde eu entrei com o meu conhecimento, eu disse, só não tem coloração, seu cabelo está todo escuro, ela estava no marrom, uma altura de 6, de loiro escuro. Ela queria um 7, 8. Eu disse, coloração não abre coloração. Eu vou fazer a sua raiz da cor da ponta, que a ponta não estava feia, não estava amarelada, não estava desbotada, estava marrom. E nós vamos, a próxima vez que você vir para fazer essa raiz, aí eu vou agendar um horário maior para nós fazer mechas. Para abrir esse tom agora, só fazendo mechas. Não precisa ser mecha loira igual a minha, sempre dou exemplo, mas a gente pode fazer um caramelo, pode abaixar 2 tons, já vai dar uma iluminada. Então, a partir do momento que você, profissional, se impõe para o seu cliente e mostra o teu conhecimento, uma palavrinha que tu fala, ela já sente segurança no teu trabalho. É a mesma coisa quando você vai num profissional. Ontem mesmo, eu estava conversando com alguém a um orçamento que eu estava fazendo. Hoje de manhã, da minha casa. E o profissional falou de um jeito comigo que eu digo, esse entende. Só uma palavrinha que ele falou, sabe? Então, assim, ó, você consegue passar uma segurança para o teu cliente, no teu conhecimento. Por isso que estudar colorimetria, gente, é maravilhoso. Porque o que eu digo, nós não temos só nossos clientes. Se fosse só nossos clientes, a gente sabe o que é que a gente passa. Né? Eu tenho cliente aqui que pintou o cabelo, coloriu o cabelo comigo há anos. Aí um dia quis fazer mecha, abriu rapidinho, porque eu sei o que eu passo naquele cabelo. Né? Então, é muito importante nós desvendar a parte da colorimetria. É uma parte chata? Pode ver, ó, hoje essa aula, muita gente não fica, porque é teoria, mas é aí que a gente aprende. Quem não sabe pintar um cabelo, me diz aí. Quem não sabe colorir um cabelo? Quem não sabe
fazer uma aplicação de raiz num cabelo branco. Todas, né, gente? Todas são cabeleireiras. O que nós precisamos conhecer? A colorimetria. Às vezes a gente corre da parte teórica. Eu já fui muitas vezes dar curso, ministrar curso, que ela dizia, ai, teoria a manhã toda. Gente, chegou meio-dia, elas estavam na sala ainda, não queriam ir embora. Por quê? Porque depois que começa a falar, é tão gostoso. Eu procuro fazer, passar do jeito mais simples possível, porque eu também sou cabeleireira, também passo pelas mesmas situações que vocês passam. Então, eu tento desvendar um pouco para vocês entenderem melhor, tá? Mas a teoria é a parte mais importante que tem. Por isso que tem muitos profissionais fazendo coisas erradas. Toda semana chega uma cliente, uma pessoa aqui para mim me procurando, porque o cabelo, assim, ó, ficou escuro demais. A outra, fizeram uma coloração, queria mudar a cor de um loiro, não deu a cor desejada, né? Todos os dias. Por quê? Por falta de conhecimento, gente. Nós temos que ter o nosso diferencial, né? Dizer, ó, eu estou fazendo um curso, eu estou assistindo um curso de uma cabeleireira, né? Tem que passar isso para o cliente. O cliente precisa saber que tu estás fazendo curso, sim, né? Isso engrandece muito o teu currículo. E ser indicada, né? Por você ser um profissional de destaque. Vai lá porque ela tem todo cuidado com o cabelo, ela faz um diagnóstico, ela faz uma mecha teste, ela já vai dizer o que dá para fazer no teu cabelo e o que não dá. Isso é legal. Então, para isso, nós precisamos saber. É chato? É, mas eu vou falar uma vida toda que eu der o curso, vai ter parte de teoria. Porque a teoria é importante nós entender sobre a coloração, tá? Depois vai vir mais aula, vou falar sobre cabelo descolorido, fundo de pigmento, tal. Até aqui vocês entenderam, gente? Vocês podem botar um joinha aí para mim, acenar. Não sei como é que tá aí o pessoal. Até vou ver. O meu tá tão em silêncio. Vocês podem dar um joinha para mim se até aqui deu para entender ou vocês querem que eu explique melhor. Ó, o estúdio da Alena já botou um joinha. Deu para entender, né, Helena? Então, aí eu fiz agora, à tarde, eu fiz 2 testes em 2 mechas para vocês verem, tá? Porque eu quero começar a dar exemplos próprios com o cabelo, né? Eu peguei umas mechinhas dos cabelos que eu arrumo para doar, que eu marco na borrachinha, que vocês já viram lá minha reportagem, né? Dos cabelos que eu corto, qualquer tamanho de cabelo eu corto, amarro no elástico, né? Faço corte para esse cabelo eu não jogo fora, eu faço doação. Aí eu peguei um cabelinho desse, descolorei, tá? E passei, não sei se vocês conseguem ver se vocês conseguem. Que cor que ficou isso aqui? Em cima desse loiro. Peguei uma pranchetinha para vocês verem. Ó, um cabelo descolorido, vocês estão vendo a ponta dele aqui, loira, tá? Tem um pouco de resíduo aqui porque ainda tá molhado. Esse aqui mais essa parte de baixo. Eu passei, até filmei a hora que eu tava fazendo. Amanhã eu posso estar postando para vocês, botando lá quem tá no grupo, né? Quem não estiver no grupo, vai pro grupo VIP, que eu vou começar a alimentar melhor o grupo, tá? Eu apliquei o 5.0. Olha que cor ficou. Ficou um chumbo. Ficou cinza. E isso que não botei o 5.1, eu botei o 5.0. Então, você imagina uma cliente loira querer pintar o cabelo de castanho natural, que é a cor da raiz natural dela. Assim, não quero mais, cansei de fazer mecha, quero tratar, deixar ele bonito, deixar natural. E vocês não entender sobre a repigmentação e colocar um 5. Ele ficou cinza.
Sabe aquele ditado que a gente fala bem popular, cabelo de rato? É assim que ficou. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa cor que ficou. E eu peguei um outro cabelo. Isso eu fiz com água de 10, tá? Que é reposição do pigmento, água de 10. Eu peguei um outro cabelo loiro, tá? Era uma mecha loira. Deixei o loiro daqui do lado para vocês verem, ó. Ó. E apliquei um vermelho. Ele poderia ter ficado rosa, poderia, né? Geralmente ele fica um rosinha bem clarinho. Esse aqui, como ele ainda tem um pouquinho, não tá bem naquele loirão, ele ainda tem um pouquinho de resíduo ainda do dourado. Olha a cor que ele ficou, cor de salsicha. Vocês estão vendo? É essa cor que ficou. Cor de salsicha. Imaginem vocês, a cliente querendo um vermelho bem vivo. E eu não sei da repigmentação, não tenho noção. E eu coloco um vermelho em cima do loiro da minha cliente. Quem já não viu isso na rua? Me aponte quem não viu ainda. Não, porque eu aqui em Florianópolis já vi bastante, tá? Pessoas que resolvem ir na casa do cosmético, olha a caixinha, cor linda, maravilhosa do vermelho, e chega em casa, aplica. Ah, eu não quero mais ser loira, quero pintar de vermelho, e aplica. E o que acontece? Fica cor de salsicha. É isso que acontece. Agora, se eu for pegar novamente, que isso eu vou fazer amanhã, depois eu mostro para vocês. Se eu pegar novamente foi o 7,6, pegar o 7,6 e aplicar novamente a coloração, ó, a Lisane já falou, eu já vi. Mas claro, né, Lisane? E é notável, quando tu estás andando assim, tu vê aquele cabelo, tu já chama atenção, né? Aquele cabelo não deu certo, deu errado. Vontade de chamar ela, né, pro salão. Pegar esse cabelo agora e aplicar com a cor desejada da cliente, seja um cobre, um vermelho, qualquer cor que ela querer, vocês já fizeram um fundo, querer botar uma cor aqui em cima, vai ficar a cor desejada. Por quê? Porque ele já tem um fundo, ele já tem um pigmento, né? Ele saiu do loiro já, ele já saiu de um cabelo sem cor. Então, olha só, é essa cor que ficou. Então, eu fiz dois exemplos. Eu fiz o cinza, o 5.0, que é o castanho claro, e esse aqui é o 7,6, em cima dos loiros, para vocês verem o resultado indesejado que me dá quando eu não faço uma repigmentação. Alguma pergunta, gente? Eu vou tomar uma aguinha. Cadê meu copinho? Tá aqui. Só vou trocar essa aguinha, gente, pegar uma aguinha. Só um pouquinho. Estou aqui de volta. Se vocês perguntar também para mim, vocês não estão me fazendo pergunta, mas é uma pergunta que eu faria. Eu teve uma cliente loira, ela já está muito loira de mecha, e ela quer escurecer esse cabelo. Tá? Eu tenho uma cliente de mechas, ó. E a minha cliente quer algumas mechas marrom. Aí vocês me perguntam, Elisângela, como eu vou fazer uma repigmentação mecha por mecha, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Pegar no papel, mecha por mecha desse cabelo para fazer repigmentação. Não. Quando eu vou fazer mechas no cabelo descolorido, que a cliente não quer mudar toda a cor, ela só quer algumas mechas, o que a gente pode fazer que dá muito certo?
é você usar uma base, por exemplo, minha cliente quer umas mechas marrom. Eu adoro fazer um marrom, eu adoro fazer um mogno, né? Que é o 5 depois do ponto, é o mogno, que eu digo que é o pinhão, na minha cartela, né? O pinhão. Quando eu quero escurecer só a mechinha, minha cliente já é loira, o que que eu faço? Eu boto uma cor base, vou botar um 6. No 6 eu não corro muito risco, porque aqui já entra pro dourado ali na fórmula do 6. O 6, um 6, uma base, com a cor um 6,5, que é um mogno. Ou ela quer um mais escuro, um 5,5, né? Posso botar com a base 5? Posso, só que aqui eu tenho que acrescentar o 3, um pouco de dourado. Então, sempre fixando ele com uma base e um dourado junto, tá? Ah, Elisandra, mas a minha cliente não quer dourado na mecha, mas o dourado ele não vai aparecer. Por quê? Porque o cabelo está tão descolorido que ele vai absorver toda a cor quente. Por isso que a gente usa cor quente, que é dourado, cobre, vermelho, tá? Então, se a minha cliente quer umas mechas dentro de um 6,5, eu tenho que colocar um 6,5 mais, né? Um 6 ou um 6,03 ou até mesmo um 6,35, que é um marrom. Então, sempre tem um dourado junto, uma base e mais a cor desejada da cliente. A gente pode fazer uma mistura de cor, né? Como é que eu falo? Construir uma cor, fazer uma cor para a cliente, personalizar e aplicar aonde tem a mecha loira, tá? Com água de 10, porque eu vou repor pigmento, eu não quero abrir tom, nuance nenhuma. Eu vou fazer com água de 10, tá? Isso é para que você não passe todo aquele trabalho de repigmentação, mas sabe que aos poucos, no lavar, se é uma cliente que não hidrata, não faz um cronograma capilar, claro que o pigmento vai indo por água abaixo, vai abrindo a cor no decorrer do tempo. Mas não vai ser tão rápido o desbotamento dessa cor. Por quê? Porque ele fixou ela, tá? Com cores dourada e com base. Então, isso também dá para fazer nos cabelos com mecha. Entenderam? Quando é um cabelo que eu quero só fechar alguns tons de mecha. Ah, eu não quero mais ficar toda loira. Eu já tô demais. Então, eu tenho como fazer uma cor mais firme, que eu digo, com base e dourado, mais a cor desejada da cliente. Tá? Explicado essa parte, pessoal? Podemos passar um pouquinho agora para os brancos. Sei que vocês estão tudo cansadas, né? Algumas trabalharam, algumas não, mas eu sei que a teoria às vezes é uma aula mais cansativa, mas eu adoro explicar essa parte da colorimetria, né? E desvendar esses trabalhos que chegam para nós e às vezes dá uma dor no coração, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com esse cabelo? Não sei se acontece com vocês, mas comigo sempre acontece, sempre. Chega uma cliente, eu quero ser uma loira global. Assim, o que é que eu vou fazer? Por onde é que eu vou começar? Eu sou loira e eu quero ficar cobreada ou vermelha. Ai, meu Deus, né? Conheça a repigmentação, vamos lá, né? Passo a passo. Só que o cabelo da cliente nunca é todo por igual, né, gente? Tem raiz, tem mechinha que tá escura ainda, que tá no natural, ou tá numa cor cosmética. Então, sempre desvendando a cor, aprendendo, né, sobre a cor e as técnicas. Qual técnica que eu vou usar, né? Então, daqui para frente vai ter alguns cursos online, assim, mas com prática. Eu com alguém aqui fazendo cabelo, algumas que eu já estou finalizando para mostrar para vocês. Hoje eu até peguei as mechinhas ali para ser mais prático.
tá? Mas vem bastante novidade por aí. Então, deu para entender um pouquinho da repigmentação. Gente, e uma outra coisa que eu quero falar também sobre esse cabelo que foi feito é, como eu já falei, a progressiva. Todo cabelo de progressiva, ele é um cabelo selado. É um cabelo que a progressiva, qual é o processo dele? Ele derrete a escama do cabelo, que é o nosso cabelo tem várias escamas, uma sobre a outra, igual um telhado. Eu dou exemplo do telhado ou escama de peixe, que são uma sobre a outra, tá? Então ela derrete aquela escama, é igual você pegar um. Eu sempre dou exemplo um cabo de vassoura e você pegar o plástico, derreter e envolver no cabo de vassoura quando tá derretendo. Tá líquido, né? O plástico, quando você tá queimando ele. Ah, professor, legal, estou gostando, quero aprender. Isso aí. Estamos aqui para isso mesmo, né, Luciane? Pode botar aí nos comentários que eu estou de olho em vocês aí. Vocês pensam o quê? É assim que prossegue uma progressiva. Então, se ela selou, ela não mexeu dentro do córtex, igual mexe com o líquido permanente, o líquido de alisamento, que é o tirglicolato de amônio, que quebra todas as cadeias. Não, ela não mexe dentro do fio. Ela vai mexer por fora. E essa plastificação que ela faz no fio, ela impermeabiliza a entrada dos ativos. Por isso que você não consegue um loiro bonito, por isso que você não consegue ter um resultado dos tratamentos de tratamento de reposição de queratina, de hidratação, falando no modo geral. Por quê? Porque o cabelo não vai conseguir puxar, absorver para dentro essas propriedades devido a essa barreira que ele encontra. Então, naquele cabelo que eu fiz, que era para ficar mais pobre, não ficou por todos esses itens que eu já falei, que já tinha cor cosmética e tal, eu tinha que trabalhar de um outro jeito. E eu dei de encontro também com bastante progressiva. Toda vez que ela fazia mecha, ela fazia progressiva. Fazia mecha, progressiva. Então, o cabelo está bem selado, não é um cabelo fácil de lidar. Tem como tem. Se vir para minha mão, ficar uma tarde comigo, eu vou dar jeito naquele cabelo. Mas vai passar por vários procedimentos, né? Então, vocês têm que cuidar bastante. Quem faz progressiva, não sou contra, tem gente que consegue trabalhar com progressiva, mas às vezes não tem muito sucesso na coloração, isso eu tenho certeza, porque quando eu pego o cabelo com, com progressiva, o meu resultado de clareamento, o meu resultado de abertura de tom e de revelação da cor não é o mesmo. Eu não consigo, tá? Então eu já explico bem para cliente ou faço uma mecha teste, dependendo, porque não consigo ter sucesso nesse cabelo com progressiva. Então eu sempre digo, ou a cliente quer ser loira, né? Ou ela quer ser loira, ou ela quer ser cabelo escuro, liso. Tem coisas que os dois não dá certo. Yolanda botou concordo. Deve passar pelas mesmas situações, né, Yolanda? Então, não dá certo. A gente vê cabelos assim espigados, cabelos a gente diz estáticos, né, dessas progressivas, e isso prejudica muito nós coloristas. Nós gostamos de ver o resultado da cor. Então, temos que rever muito na hora de a gente oferecer, né? Quem oferece progressivo. Então, se tu faz, mas dá uma controlada, diz, ó, Cleiton, vou fazer agora para ti hoje, vou controlar daqui. Faz 2 vezes no ano, então, né? Faz de 6 meses, porque se você for fazer muita sequência, cada vez vai ficar mais difícil de eu chegar numa cor, num loiro bonito, a descoloração não aguenta, o cabelo quebra, tudo isso. Então, esse conhecimento é muito bom você ter para explicar para o cliente, né? Hoje mesmo veio uma moça para fazer aqui o diagnóstico, que alguém indicou, e ela ficou falando, ai, meu cabelo tem volume, meu cabelo é feio, meu cabelo é... Primeiro, nós somos energia, né? Toda vez que falar que teu cabelo é feio, vai ficar feio. Então, tem que falar, meu cabelo é bom, meu cabelo é bonito. Falei para ela, o cabelo dela não é um cabelo de volume, é um ondulado bonito, não é um crespo de raiz, não é crespo na raiz, é liso e tal.
vamos fazer um corte para isso. Já perguntei se ela usava secador, ela disse que não gosta, então já tem que fazer um corte para um cabelo sem escova. Tudo isso, então, a cliente, ela vê o teu conhecimento na hora dessa explicação, né? Então, por isso que é muito importante nós estar conectado com alguém que passa informação para a gente está lendo, está estudando, está fazendo o curso, está sempre abrindo a nossa mente, né? O nosso conhecimento na hora de nós conversar com a cliente e se posicionar sobre a cliente, sobre o conhecimento, né? Então, nessa parte, ninguém me perguntou nada por enquanto. Se alguém tiver alguma dúvida em particular, pode me perguntar lá no direct ou no grupo, quem está lá no grupo, tá? Eu vou encerrar essa explicação para nós entrar um pouquinho sobre os cabelos brancos, tá? Só um pouquinho mais, que aí a gente vai até às 9, tá? Cabelo branco, até foi sábado que eu abri ao vivo rapidinho para explicar sobre o cabelo descolorido, loiro global, e alguém, não sei se a pessoa está aqui nessa aula, que ela me perguntou, ela me fez, ela me falou a questão que ela faz luzes, mas ela não consegue cobertura de branco nas luzes e sempre fica amarelo. Aí eu vou explicar agora onde é que está o nosso erro, o erro do cabeleireiro na hora de cobertura de branco com mechas. E eu vou passar algo assim, bem, uma regra bem básica para nós não errar mais nas coberturas de branco, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. Primeiro, nosso diagnóstico. Nós temos uma mania assim, cobertura de branco, vou colocar tal coloração e deu. Ou a maioria pensa assim, não vou usar uma água de 30 para cobertura de branco, porque cobertura de branco precisa de pigmento e água de 30 vai me dar clareamento, não vai me dar cobertura. Outros pensam assim, Elisângela, eu só faço cobertura de branco dentro dos castanhos porque o que dá cobertura. E não é. Né? Eu já mostrei para vocês aqui, cliente loira, e eu faço cobertura de branco. Tá? Então, é onde é que eu vejo que está faltando conhecimento dentro das coberturas de branco. Vocês se preocupam muito, gente, com cabelo branco. Cabelo branco é um cabelo branco, tudo que tu colocar, ele vai ter a cobertura, ele vai sugar, ele vai absorver o pigmento. O que atrapalha o cabelo branco? É o cabelo escuro que está do lado. Se eu tenho um fio branco aqui, tá? E eu tenho um fio preto do lado, o que está me aparecendo? Por que o branco está destacando? Porque o preto está do lado. E muitas vezes nós erramos isso aqui, no diagnóstico. Aí a minha cliente quer um marrom, eu vou lá, aplico o marrom com água de 10, porque eu quero fechar, porque eu entendo que o branco só vai entrar a cor com água de 10, porque eu digo que a água de 10 é reposição de pigmento, né? Que é repor pigmento. E esquece que esse cabelo escuro, preto, castanho, que é a maioria, está do lado. Quando me coloca aqui uma água de 20, que a maioria faz cobertura de água de 20 ou 10, o que vai acontecer? Aqui vai ter a cobertura no branco, né? Vou até fazer com outra cor. Aqui ele vai colorir, porque ele é branco, qualquer coisa pega. Você pega uma camisa branca, tudo quanto é cor de comida que você deixar pingar em cima da camisa branca, vai pegar, né? Seja um molho com mostarda, um molho com tomate, qual é a cor que vai ficar? É o amarelo, é o laranja. A cor vai ficar no branco. Em cima do preto, não. Se eu jogar um molho em cima da minha blusa preta, não vai aparecer, não é mesmo? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso
saber a quantidade de cabelo natural que a minha cliente tem e eu preciso saber que eu tenho que clarear esse cabelo. Então, a maioria das minhas coberturas de branca, a maioria que vem, que tem castanho, eu faço com água de 30, tá? Água de 30. Qual é um outro fator? Usar sempre junto um pouquinho do